Olá, boa tarde. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do recurso extraordinário sobre o compartilhamento de dados fiscais e bancários com o Ministério Público e autoridades policiais sem autorização judicial prévia. Até agora, 6 ministros já votaram. Esse é o destaque do Jornal da Justiça de hoje, mas você vai ver também. Operação Andorinhas. Polícia Federal combate organização criminosa responsável por tráfico de drogas. Os policiais cumprem 11 mandados em Foz do Iguaçu, no Paraná. Black Friday. Comércio aposta em alto faturamento com produtos em promoção. Mas será que vale a pena comprar? Tem que dar uma olhada, pesquisar, comparar. E ainda, Superior Tribunal de Justiça faz audiência pública sobre os custos dos processos judiciais e regras de concessão da justiça gratuita. A Polícia Federal está nas ruas com a Operação Lodo Verde 2, de combate a um esquema de extração ilegal de minérios em Curvelo e Inimutaba, na região central de Minas Gerais. São 22 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão preventiva. Até o momento, 6 pessoas já foram presas. As investigações começaram em 2012, a partir de informações colhidas na primeira fase da Operação Lodo Verde para coibir um esquema de extração ilegal de cristais, de quartzo e pedras semipreciosas para abastecer o mercado asiático. Segundo a Polícia Federal, os envolvidos são investigados por lavagem de dinheiro, contrabando e organização criminosa. Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Federal da Justiça Federal de Belo Horizonte. A Justiça também decretou o sequestro de bens, bloqueio de contas bancárias e de aplicações financeiras dos investigados e de pessoas jurídicas ligadas a alguns deles. Operação Andorinhas. A Polícia Federal cumpre hoje 11 mandados judiciais em Foz do Iguaçu, no Paraná. A ação tem como objetivo investigar uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas. E quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. Os policiais cumprem 7 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão. A investigação começou em março de 2019, quando uma mulher foi flagrada tentando embarcar com 2 quilos de cocaína do aeroporto de Foz do Iguaçu, no Paraná, para Maceió, Alagoas. Os policiais começaram a desconfiar da participação de funcionários de uma companhia aérea para ajudar as pessoas que estavam com as drogas a burlar a fiscalização do aeroporto. De acordo com a Polícia Federal, a suspeita foi confirmada. Os envolvidos podem responder pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. E no Rio de Janeiro, a Polícia Federal e a Secretaria de Polícia Civil, elas fazem uma operação para desarticular uma organização criminosa no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Desde cedo, os policiais cumprem mandados de busca e apreensão. E até o momento foram apreendidos um fuzil AK-47, uma pistola Glock, granadas, carregadores e drogas. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma daqui a pouco a discussão sobre o compartilhamento de dados fiscais e bancários por órgãos de inteligência e o controle com o Ministério Público. Hoje vai ser o voto da ministra Carmen Lúcia e dos demais ministros. Você acompanha agora como tem sido a posição dos ministros da Suprema Corte sobre o assunto. Até o momento, 6 ministros já se manifestaram. Em relação aos relatórios financeiros produzidos pelo antigo COAF, 5 votaram a favor do compartilhamento dessas informações sem nenhuma limitação. Posicionamento diferente do relator ministro Dias Toffoli. Para essa corrente, é dever do órgão repassar os dados a partir da identificação de movimentações financeiras suspeitas. É constitucional o compartilhamento, tanto pela unidade de inteligência financeira, dos relatórios de inteligência financeira, quanto pela Receita Federal do Brasil, da íntegra do procedimento fiscalizatório que define o lançamento do tributo, com órgãos de persecução penal para fins criminais que deverão manter o sigilo dos dados. Ainda sobre o COAF, os ministros apontaram nessa quarta que a discussão não estava prevista no julgamento do recurso, que traz apenas o compartilhamento de documentos da Receita Federal. Mas o debate avançou e, para a maioria, não há necessidade de mudar a forma de atuação do COAF.
Por isso, se manifestaram para derrubar a liminar de julho, que suspendeu o andamento de investigações que tinham dados do órgão. Nessas condições, admitida a licitude da prova e do meio da sua produção, não se justifica, na minha compreensão, impor qualquer tipo de condicionante ao compartilhamento de seu conteúdo. Sobre a Receita Federal, prevalece até agora a possibilidade do fisco compartilhar todos os dados de contribuintes quando há indicativo de crimes. O repasse inclui informações sigilosas, como extratos bancários e declarações de imposto de renda. Se é lícita a coleta de informações pelo fisco, e se essas mesmas informações indicam a prática de infração penal pelo contribuinte, não é incompatível com o sistema jurídico a tese por meio da qual se almeja que ao agente público seja vedado encaminhar a integralidade desses elementos à autoridade pública específica e competente para deliberar acerca da deflagração da persecução penal. Corrupção e lavagem de dinheiro não combinam com qualquer tipo de sigilo. O recurso em julgamento é do Ministério Público Federal contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que anulou a condenação de casal acusado de sonegação fiscal. Sobre esse caso, a maioria que já votou até o momento determinou o restabelecimento da pena. E vamos agora falar mais sobre o julgamento de logo mais com a nossa consultora jurídica, Gisele Reis. Oi, Gisele, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Bom, como vimos na reportagem, alguns ministros já votaram. Temos aí uma corrente majoritária até agora. E o que diz essa corrente? Bom, a corrente majoritária, e a gente precisa esclarecer que são dois pontos que estão sendo, na verdade, tratados, né, pelos ministros da Suprema Corte. O recurso extraordinário, ele tratou especificamente de um caso em que a ação penal foi anulada porque a Receita Federal compartilhou dados com o Ministério Público. E a partir desses dados houve então uma ação penal que acabou culminando com a condenação daquele contribuinte, e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região anulou essa ação penal por conta do compartilhamento de dados da Receita com o Ministério Público. Então, em relação a esse caso, a corrente majoritária que tem prevalecido aqui, liderada pelo ministro Alexandre de Moraes, é de que o compartilhamento da Receita pode ser feito em qualquer nível de dados, né? Tanto sem autorização judicial? Sem autorização. Pode ser feita sem a necessidade de autorização prévia. Os dados, tanto os dados gerais, dados globais, quanto os dados mais pormenorizados, dados mais específicos. Então, os ministros entendem, nesse caso, que o sigilo que a própria Constituição Federal estabelece ali em relação aos dados, à privacidade, esse sigilo que é próprio da Receita Federal na condução ali das suas investigações, das suas análises em processos administrativos, ele só estaria sendo transferido para o Ministério Público. Então, não haveria necessidade, isso não violaria a Constituição Federal. Então, de acordo com essa corrente que está prevalecendo, é esse o entendimento. Já no que diz respeito ao compartilhamento das unidades de inteligência financeira, aí eu posso dizer que todos os ministros têm o mesmo entendimento. Eles entendem que os relatórios de inteligência financeira que são elaborados pelas unidades, o antigo COAF, né, Unidade de Inteligência Financeira Brasileira, antigamente se chamava COAF, hoje é a UIF. Então, em relação a esses relatórios, isso também pode ser compartilhado para os órgãos encarregados ali da persecução penal. Ao longo desses debates, você enxerga alguma possível alteração de voto? Acredito que não, Rafa, mas a gente realmente, no atual momento, o que a gente pode dizer é que é um placar provisório, né, de 5 votos a 1 no que diz respeito à Receita Federal e de 6-0 no que diz respeito ao COAF. Então, eu acho pouco provável, mas é possível que ao longo dos debates, porque ainda faltam 5 ministros para votar... né? Nós tivemos também alguns votos que foram favoráveis em parte, uma divergência parcial, né? Exatamente no que diz respeito a essa questão da extensão do compartilhamento da Receita Federal. Porque o ministro Dias Toffoli, ele entende que só alguns dados podem ser compartilhados e outros precisam de autorização judicial. Os demais ministros que votaram acompanharam a divergência do Alexandre de Moraes no sentido de que tudo que for analisado pela Receita Federal, produzido pela Receita Federal, pode ser compartilhado para fins de combate à criminalidade, em que o rastreio, né, do dinheiro é de fundamental importância.
Ok, Gisele, muito obrigada mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. E no próximo bloco vamos falar sobre a Black Friday. Assunto para daqui a pouco e você continue com a gente. É ter os direitos de cada um sendo respeitados. A Justiça do Rio de Janeiro condenou Rogério Silva Grinardi, integrante da torcida organizada Jovem Flá, a pena de 19 anos de reclusão em regime fechado pela morte do torcedor do Botafogo, Diego Silva dos Santos, da torcida Fúria Jovem. Em fevereiro de 2017, durante conflito entre as torcidas, Rogério perfurou Diego com um espeto de churrasco. O réu também foi condenado a outros 7 anos e 6 meses de reclusão por associação criminosa. A polícia do Distrito Federal investiga mais um caso de intolerância religiosa. Vândalos depredaram uma igreja evangélica em Santa Maria, a cerca de 30 quilômetros de Brasília. O caso foi em uma igreja evangélica em Santa Maria, cidade a 30 quilômetros do centro de Brasília, e está sendo investigado pela Polícia do Distrito Federal. Os vândalos destruíram equipamentos de som, instrumentos musicais e rasgaram documentos da igreja. Além disso, os criminosos deixaram bebidas alcoólicas abertas no local e, segundo o pastor, urinaram no altar. Rasgaram todas as Bíblias, toda a Bíblia que tinha na igreja, rasgaram, jogaram no chão. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, quase 2 casos de preconceito e atos de violência contra igrejas e templos são registrados por dia no país. No ano passado, o Disque 100 recebeu mais de 500 denúncias de intolerância religiosa. Entre as religiões mais atingidas estão Umbanda, Candomblé e Testemunha de Jeová. A maior parte dos relatos foi em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. A liberdade religiosa no Brasil é direito constitucional. Quem discrimina alguém por causa de religião comete crime. A intolerância religiosa, que hoje está equiparada ao crime de racismo e de homofobia, é um crime hediondo. E agora imagina a situação. Você compra um terno para o seu casamento e durante a cerimônia religiosa ele rasga. Isso aconteceu com um homem aqui em Brasília. Ele pagou R$4.000 pelo vestuário e a roupa de grife, alta costura. A loja que fez o terno terá agora que devolver o dinheiro e pagar uma indenização de R$1.000 por danos morais. A decisão é da juíza Rita de Cássia Rocha, do 5º Juizado Especial Cível de Brasília. E ainda cabe recurso da decisão. Depois de muita propaganda, o comércio brasileiro realiza amanhã a Black Friday. Vitrines chamam a atenção com promessas de descontos de até 70%. Mas é bom sempre lembrar que o consumidor deve ficar atento para não cair em falsas promoções. É época de promoção, descontos de até 70%. A Black Friday no Brasil faz com que as vitrines chamem a atenção dos clientes com ofertas que parecem tentadoras. Já é uma das datas mais importantes para o varejo de lojas físicas ou pela internet. E muita gente aproveita. É uma boa oportunidade, né? As condições melhor e tal. Então, final de ano já, muita gente precisando comprar algumas coisas, é interessante. Existem algumas promoções que eu acho que valem a pena, sim. Tem que dar uma olhada, pesquisar, comparar. A Black Friday começou em 2010 no Brasil apenas em lojas virtuais. Depois se popularizou. O objetivo das lojas é renovar o estoque para o Natal. Pode até valer a pena aproveitar a promoção, mas é preciso ter cuidado para não se endividar e conferir se os descontos são reais. Depende do produto, que tem produto que as empresas elas não colocam desconto. Eles superfaturam, eles põem num preço lá em cima, depois eles fazem aquele desconto superficial, né? É a famosa metade do dobro. Alguns lojistas agem de má fé e aumentam o preço forjando desconto. Esse economista explica que no Brasil a promoção é bem diferente do que acontece nos Estados Unidos, origem da Black Friday. Lá os produtos não são de coleções passadas e o desconto é real. Por isso ele alerta os consumidores no Brasil. A primeira dica é olhar isso, se era algo que você procurava e você vai fazer agora uma compra de oportunidade. Segunda dica é,
Se você for comprar algo e parcelar, essa parcela tem que encaixar dentro do que era a sua sobra de final de mês usual. Ou se você não tinha uma sobra de final de mês usual, você tem que conseguir enxergar o que é que você vai deixar de consumir nos meses seguintes, de maneira a conseguir pagar aquela prestação. Senão você vai acabar se enrolando. Outro conselho importante é sempre duvidar de preço muito abaixo do mercado, principalmente na internet. Pode ser um dos vários golpes aplicados no comércio eletrônico. E para dar continuidade a esse assunto, repercutir a reportagem, eu recebo agora aqui no estúdio o chefe de gabinete do PROCON, aqui do Distrito Federal, o Vinícius Fonseca dos Santos e Silva. Seja bem-vindo. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Rafaela. Agradeço a oportunidade. Bom, vimos na reportagem que os consumidores, eles relatam que eles pagam a metade do dobro, não é isso? Foi até um termo usado pela reportagem da Carol. Como é que o PROCON vem atuando para combater essa prática que é ilícita, né, doutor Vinícius? Bom, é comum que esse tipo de coisa aconteça, até porque é um costume, como foi dito na reportagem, americano. Aqui no Brasil, até mesmo as empresas ainda não se adequaram para fazer com que essas promoções sejam, de fato, aquelas que o consumidor espera. Então, esse tipo de coisa tem acontecido. O PROCON, ele age de forma antecipada, ou seja, 2 meses antes ele já faz o acompanhamento para verificar se aquela promoção de fato condiz. Então, várias empresas já estão se adequando a isso. Isso, com o tempo, vai modificando. Mas, no primeiro momento, o consumidor, de fato, tem que ficar bem atento. Bom, se o consumidor cair em alguma cilada ou comprar um produto que realmente depois ele vai ver que o produto estava a metade do dobro, como proceder? Bom, são 2 casos que acontecem, né, que são mais comuns. A oferta, primeiro uma oferta que depois o consumidor vai cobrar essa oferta e não consegue que ela seja efetuada, né, seja efetivada, e a propaganda enganosa, que é esse que é mais comum, né? Então, nos 2 casos, ele pode buscar várias formas de defender os seus direitos. Uma delas é o PROCON, ligando 151 ou indo até uma de nossas centrais de atendimento, ele consegue ter o seu direito resguarnecido. E PROCON em todo o país, né? É só procurar nos grandes centros, nas cidades, tem o PROCON. Exato. Agora, as mercadorias que estão em promoção, né? O Black Friday, elas podem ser trocadas? O valor, quando você compra pela internet, é devolvido? Ou algumas empresas podem condicionar a promoção a não trocamos, não devolvemos o dinheiro? Isso pode? Isso pode acontecer, é bom explicar. A garantia que está prevista no Código de Defesa do Consumidor, de 30 e 90 dias, é para casos em que você tenha defeitos no produto. Caso você não tenha qualquer defeito, ele é uma deliberação do fornecedor trocar ou não, né? Isso está no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Então, é bastante importante que o consumidor fique atento a essa questão. Assim como pela internet, é que tem o prazo de arrependimento, que os consumidores sempre tratam, que é o de 7 dias. Esse prazo é quando você não tem contato com o produto. Ou seja, pode ser uma venda por telefone, enfim, pela internet, algum meio que você não teve com a possibilidade de manusear aquele produto para perceber se você, de fato, queria comprar aquele produto. Então, é uma grande diferença da internet para a compra física. Pegando o gancho da internet da compra física, os preços podem ser diferentes? Essa questão também é bem interessante tratar. Na verdade, ele costuma ser diferente, sim, por conta dos custos que a empresa tem numa loja física, né? Você tem o aluguel, você tem as questões das pessoas que estão ali para vender e tudo mais. Então, a internet geralmente é mais barato. É mais barato. Então, é normal que tenha uma diferenciação de preço da internet para a loja física, e isso não é ilegal. Então, eu posso comprar na loja o preço mais barato e lá exigir, olha, aqui eu comprei mais barato, mas o fornecedor ele não é obrigado, né? Ele não é obrigado. Então, se você comprou pela internet, você tem pontos em que você tem vantagens e pontos que você tem desvantagens. Assim como o que acontece muito hoje, a internet é, de fato, uma ferramenta amiga, só que é lá que moram grande parte das fraudes. Então, o consumidor corre também vários riscos por estar aderindo a esse valor mais baixo.
Em todo o país, as lojas estão fazendo promoções mirabolantes. O fim de semana está chegando, Black Friday aí no final de semana, acho que vai agitar o comércio. Quais as orientações para o consumidor que está doido para gastar o 13º também, mas precisa ter atenção, né? Quais? Bom, o primeiro ponto é esse, é Black Friday, a gente sempre acaba quase trocando nome para Black Fraud, né? É natural que isso aconteça, porque a gente já tem essa percepção. Durante o final do ano, tanto de Black Friday como Natal, esse período de Réveillon que a gente tem as festas e a gente tem as viagens também, a gente tem muitos desses pacotes que estão sendo vendidos em outros preços. Então, o consumidor tem que estar bastante atento na questão, de novo, da internet. Verificar a questão relativa ao site, se é um site seguro, verificar se alguns amigos que já tiveram algum contato com essa empresa, verificar na internet da mesma forma se existe algum site que faça alguma pesquisa a respeito de qual tem sido o trabalho que tem sido feito por aquela empresa, assim como a questão relativa ao SAC. Esse é muito importante, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor. A empresa tem que ter isso daí para que você, tendo algum tipo de problema, o que é natural, você possa resolver de forma rápida com essa empresa. Ok, doutor Vinícius, mais uma vez, obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. E no próximo bloco, a audiência pública no Superior Tribunal de Justiça discute regras de concessão de justiça gratuita. Os detalhes daqui a pouco, eu volto já. Justiça, basicamente, é o exercício de direitos e deveres, né, em que o povo tem o acesso e é o momento que ele pode garantir ali um direito dele preservado pelas leis. Superior Tribunal de Justiça e Conselho Nacional de Justiça realizam audiência para discutir as definições de custas dos serviços forenses e possível mudança na concessão da justiça gratuita. Sobre esse assunto, vamos falar agora ao vivo com a repórter Jéssica Castro, lá do STJ, que tem os detalhes. Olá, Jéssica, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde. A audiência pública responde à portaria 71 deste ano do CNJ, que busca propor melhorias aos regimes de custas, taxas e despesas judiciais. Para iniciar os debates, foi apresentado um diagnóstico sobre custas realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Um dos dados destacados foi o de que os estados que apresentam menor PIB e IDH são os que têm os maiores valores de custas. Isso porque hoje há uma autonomia para estabelecer esse valor. E um dos pontos discutidos aqui, Rafaela, é exatamente a mudança em determinações como esta para que haja um maior acesso à justiça. As discussões seguem até o final do dia, envolvendo ministros, representantes da sociedade civil e diversos operadores do direito. Eu volto com você, Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Jéssica. E o Superior Tribunal de Justiça sediou o lançamento da edição 2020 do Anuário da Justiça Federal, que é publicado pela editora Consultor Jurídico. Também foi lançada a versão em inglês do Anuário da Justiça Brasil, com os perfis de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, do STJ e o dos demais tribunais superiores. O evento contou com a presença de ministros das Cortes Superiores, ministros de Estado, representantes de órgãos do governo e personalidades do mundo jurídico. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, destacou que o Anuário da Justiça Federal trouxe um tema importante: a criação do novo Tribunal Regional Federal em Minas Gerais, o TRF6. Nós não podemos ficar com um tribunal onde o desembargador tem 40 mil processos. O tribunal não pode ser proposta de justiça, tem que concretizar a justiça. A 8ª edição do anuário traz os perfis de todos os 139 desembargadores federais e das 45 turmas de julgamento, além de celebrar os 30 anos da instituição dos 5 tribunais regionais federais. Reportagens e dados estatísticos mostram o trabalho desenvolvido em cada TRF. A revista apresenta ainda as inovações e as dificuldades enfrentadas pelos TRFs nos últimos anos, em um cenário com um orçamento gradativamente menor
e com demanda crescente. Investimentos em gestão e modernização, tanto nos julgamentos quanto na parte administrativa, são citados como foco em todas as regiões. É preciso dar novos passos, principalmente na direção de se racionalizar o funcionamento, não só administrativo, mas também processual. Para quê? Para que nós tenhamos uma justiça melhor e mais rápida. O consultor jurídico, através do anuário, determinando e mostrando à sociedade como julga cada juiz, cada desembargador, cada ministro, quais são os precedentes e as orientações que servirão de base e de roteiro para a jurisprudência, mas, sobretudo, para a justiça e para os operadores do direito. O anuário mostra ao leitor as tendências das decisões de cada tribunal regional federal e de quem julga os processos. Mais uma vez, apresenta o placar de votação, uma visão de como votam os desembargadores e como decidem as turmas em temas controversos de grande repercussão. Há ainda uma seleção de 30 decisões históricas que impactaram a vida dos brasileiros. A luta contra a destruição do meio ambiente ganhou mais uma fonte de informação. O livro Compensação Ambiental e o Fundo Mata Atlântica explica uma das formas de garantir recursos para a preservação. A obra foi lançada nesta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. O livro mostra a base legal e como funciona o Fundo Mata Atlântica, usado para a conservação da biodiversidade do Rio de Janeiro. Os recursos desse fundo vêm de empresas privadas que causam impactos ao meio ambiente. O autor Raul Teixeira é procurador do Rio e trabalha na Secretaria de Estado do Ambiente. Segundo o escritor, o Fundo Mata Atlântica é uma referência no país, um modelo que deu certo. O modelo desenvolvido no Rio de Janeiro, o Fundo Mata Atlântica, os recursos não passam por conta pública. O empreendedor deposita diretamente numa entidade vocacionada, selecionada para a execução dos projetos. Esta é a grande saída do Fundo Mata Atlântica para viabilizar a execução indireta das compensações ambientais. E o Jornal da Justiça termina aqui. Você acompanha agora o programa Papo Cidadão. Logo em seguida tem Direto do Plenário. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.